Muito bem, meus irmãos, programa Palavra Viva no ar, então não saiam daí. Agora, mais uma edição do programa Palavra Viva, pela rádio Paz do Vale 95.1 e pelo canal de YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos ouvir então os nossos patrocinadores e logo em seguida tem uma palavra poderosa da parte de Deus para a sua vida. Na nossa série aqui, na Carta de Paulo aos Romanos, hoje falando sobre a fé, a natureza da fé dos salvos. Então não saiam daí. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Pinda Baterias. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Muito bem, graças a Deus. Vamos então meditar no texto de Romanos. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Verso 18 a 22. Romanos capítulo 4, verso 18 a 22, que é o texto que nós lemos, o trecho que nós iremos meditar hoje, falando sobre a natureza da fé dos salvos. O texto diz assim: o qual, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem tampouco para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que tinha prometido também era poderoso para fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Então vamos meditar nessa oportunidade sobre esse assunto, a natureza da fé dos salvos. Vocês que estão aí me acompanhando de vários dias que nós temos aqui feito essa exposição na carta de Paulo aos Romanos, estão percebendo que o capítulo 4 de Romanos é Paulo fundamentando
o tema da justificação pela fé no Antigo Testamento. É o apóstolo Paulo lançando luz sobre personagens e acontecimentos do Antigo Testamento para falar sobre o tema da justificação pela fé. Por exemplo, ele já havia tratado de temas muito importantes até aqui, como por exemplo que a justificação era pela fé e não pelas obras, que é o texto de Romanos 4, verso 1 a 5, em que ele fala de Abraão. Romanos 4, versos 6 a 8, que a justificação pela fé era esse sinônimo de felicidade, isto é, o fato de Deus não nos tratar segundo os nossos pecados, mas segundo a justiça de Cristo, a santidade de Cristo, a obra de Cristo. É o ato de Deus imputar a nós não os nossos pecados, mas a santidade e obra de Cristo realizada por nós na cruz do Calvário, como alguém que faz um depósito na nossa conta, acredita algo a nós, nos dá crédito a nós. Então, como também falou aí que a justificação pela fé, ela é a causa do sacramento, senão a sua consequência. A circuncisão, ela não é a causa da justificação pela fé, mas sim a consequência da justificação pela fé. Os sacramentos como um todo não são a causa da justificação pela fé, mas a consequência da justificação pela fé. A justificação pela fé sempre precede os sacramentos, o batismo, a ceia, etc. Como também as bênçãos alcançadas pelos salvos são pela fé na promessa e não no cumprimento da lei ou de qualquer outra coisa. Abraão recebeu a herança, recebeu o cumprimento das promessas, viu a ação de Deus na sua vida, na sua descendência, na sua história, por ter tido fé na promessa que Deus havia lhe feito, e não por um cumprimento da lei de Moisés ou algo semelhante, até porque ele era incapaz de fazer isso, e também porque a lei de Moisés veio séculos posteriores a Abraão. E nós, como incapazes de cumprir essa lei, alcançaríamos ou despertaríamos a ira de Deus sobre nós ao invés das suas bênçãos e misericórdias e graças acumuladas. Então, para que nós possamos entender então a partir desse contexto aqui, fica aqui essa pequena e rápida introdução aqui. Quando nós chegamos nesse ponto, quando nós chegamos então no capítulo 4, verso 18 a 22, Paulo passa a falar explicitamente e especificamente da fé a qual ele está tratando desde o começo. Porque o tema é justificação pela fé. Até aí, todos nós entendemos. Agora ele para e começa a pensar, então afinal de contas, que fé é essa? Qual é a natureza dessa fé? Eu estou falando de justificação pela fé, ok. Mas que fé é essa a qual eu estou tratando? Qual é a natureza dessa fé? Qual é o entendimento bíblico sobre essa fé? Esse é o ponto que está sendo aqui tratado pelo apóstolo Paulo, que é o texto que nós lemos. Mas antes de nós falarmos sobre a natureza da fé dos salvos, nós precisamos entender o fundamento, onde está pautada, onde está estribada essa fé. Porque, por exemplo, uma casa, ou um prédio, ou qualquer outra construção, ela só se mantém de pé porque debaixo tem o quê? Um alicerce. Uma parede não fica de pé sem ter no seu fundamento algo muito concreto. No caso aqui, essa fé a qual nós estamos falando, esse dom sobrenatural de Deus dado aos salvos, está estribado, está fundamentado, está solidificado
num fundamento. Que fundamento é esse? Deus. A Trindade Santíssima. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus é o fundamento da nossa fé. O que significa que não é fé na fé. Não é pensamento positivo, não é mentalização, não é crendice. A fé a qual nós temos é uma fé fundamentada numa pessoa, e a pessoa é Deus. A pessoa é Deus, a pessoa não é o presidente da república, a pessoa não é um pastor famoso, não é um dono de uma grande empresa, não é um bem material, não é um diploma, não é um cargo, não é nada disso. A nossa fé está fundamentada numa pessoa, essa pessoa é Deus. Ainda o Salmo 20, Davi escrevendo sua oração de guerra, ele diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Por quê? Porque a nossa fé está fundamentada em Deus. A nossa fé está fundamentada em Deus. Pergunta que eu faço para você, quem é esse Deus? Afinal de contas, que Deus é esse? Será que a nossa fé está muito bem fundamentada no Deus a quem nós servimos? Ou dizemos servir? Porque veja bem, você que me ouve, me acompanha aqui, você não me conhece, eu não te conheço. Você ouve o que eu digo aqui, mas você não caminha comigo, você não conhece o meu dia a dia. Talvez coisas que tem a ver com a minha vida você discorde, e eu a mesma coisa com a sua, porque você não me conhece totalmente. Você não pode confiar plenamente em mim porque você não me conhece totalmente. Você conhece um fragmento da minha vida, como um apresentador de um programa de rádio, de um canal de YouTube. Você me conhece por esse fragmento, mas você não me conhece totalmente. Mas e Deus? Será que nós podemos confiar em Deus? Porque esse Deus a que nós servimos, ele é um Deus revelado. O ser de Deus, o caráter de Deus está revelado a nós. E a palavra de Deus nos apresenta o ser de Deus, os atributos de Deus, o caráter de Deus como irrepreensível. Então eu começo a pensar que eu posso confiar nesse Deus. A minha fé está muito bem solidificada. Nós temos atributos incomunicáveis de Deus, nós temos atributos comunicáveis de Deus, que revelam para nós o caráter desse Deus. A sua eternidade, a sua autoexistência, a sua imutabilidade, a sua infinitude, sua onipotência, onipresença, onisciência. Esse Deus que se revela a nós os seus atributos incomunicáveis. Vamos pegar, por exemplo, a imutabilidade de Deus. E às vezes nós temos dificuldade com isso porque, primeiro, nós somos seres mutáveis. Estamos em obras, em transformação. Nós hoje pensamos uma coisa, amanhã a gente tem uma conclusão mais aprofundada sobre algo e a gente vai evoluindo, a gente vai mudando. Deus não, Deus é Deus está acabado. Nós somos um projeto inacabado, em desenvolvimento. Deus não, Deus ele é o fim em si mesmo. Deus é imutável, Deus não muda de ideia. Deus não pensa uma coisa de manhã, de tarde ele muda de ideia, de noite ele volta à ideia que ele pensou de manhã. Deus não é assim. E aí às vezes a gente tem dificuldade com aquele texto, por exemplo, de Gênesis, capítulo 6, quando diz que Deus se arrependeu de haver feito o homem. E aí você me pergunta assim, mas como assim Deus é imutável e se arrependeu de haver feito o homem? E lá o texto é o que é chamado de antropopatia. É colocar um sentimento em Deus. É o autor tentando traduzir para o homem limitado, finito,
aquilo que Deus está sentindo em relação ao ser humano. Naquele contexto, o pecado que havia contaminado todo mundo, isso 1.600 anos depois de toda a criação. E Deus apenas acha graça aos olhos de Noé. Toda uma geração, todo um povo havia sido perdido por causa dos seus pecados. E aí Deus olha para a humanidade e se arrepende de haver feito o homem. Não no sentido dele se arrepender, no sentido dele estar profundamente triste, insatisfeito com o comportamento desse homem. E aí o autor traduz dessa maneira para nós entendermos. Porque lá na frente, ainda no livro de Números, capítulo 23, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mostra que Deus não se arrepende como nós, no sentido total da palavra. Lá é um sentimento, é colocar um sentimento em Deus. Deus é imutável. Malaquias 3,6 diz que eu, o Senhor, não mudo. Hebreus, capítulo 13, verso 8, diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diz a palavra de Deus que nele não há qualquer sombra de variação. Mostra a imutabilidade desse Deus. Aí eu pergunto para você, será que nós podemos confiar nesse Deus? Será que então a nossa fé está bem fundamentada? É claro que está, porque nós estamos falando de um Deus imutável. Isso faz parte do caráter desse Deus. Então o fundamento da nossa fé é o próprio Deus. Nós podemos confiar nesse Deus, porque ele é imutável. Como, por exemplo, atributos comunicáveis. Ele é amor, ele é bondade, é misericórdia, é justiça. O nosso Deus é justo. Ele não pode prometer algo e voltar atrás. Ele não pode fazer algo que vai contra o seu caráter justo. Ele não pode se curvar diante das injustiças. Ele trata tudo conforme o seu caráter. Por isso que a nossa fé está bem solidificada, bem fundamentada. Então a partir daqui a gente pode pontuar aqui alguns pontos relacionados à natureza da fé dos salvos, sabendo que a nossa fé está fundamentada em Deus. Em primeiro lugar, a respeito da natureza da fé dos salvos, é uma fé que crê contra a esperança. Então, primeiro ponto aqui é esse. A natureza da fé dos salvos é uma fé que crê contra a esperança. Olha o que diz aí o verso 18. O qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Esperança, por si só, já diz respeito ao quê? A um positivismo, no sentido de uma boa expectativa. É um otimismo quanto ao futuro, quanto ao que eu não posso ver. Mas aqui essa fé ela é tão poderosa que ela crê até mesmo contra a esperança. Essa fé é tão poderosa, tão sobrenatural que ela crê contra a esperança. O que é crer contra a esperança? É crer quando tudo diz não. É o caso de Abraão. A mulher era estéril. Passaram-se os anos, agora ela envelheceu. Além da esterilidade como um problema, agora ela já não tem mais como gerar filhos, porque passou da idade das mulheres ter filhos. O próprio Abraão, envelhecido, corpo amortecido, como vai gerar filhos? Se Abraão não tivesse essa fé sobrenatural, que tem condições de crer contra a esperança, coitado de Abraão, ia ter que tomar antidepressivo. Porque veja bem, essa aqui trata-se, e uma palavra que é muito utilizada hoje em dia, que é a resiliência. É a capacidade de se adaptar aos contextos. É uma fé que se transforma. É uma fé que não deixa a peteca cair. É resiliente. Ela tem um poder tão sobrenatural que mesmo diante de todos os cenários contrários, ela continua inabalável.
é uma fé que crê contra a esperança. Segundo, é uma fé que é fortalecida dando glória a Deus. Olha aí o que diz o texto, versos 19 e 20. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento no ventre de Sara, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E nós adoramos a Deus pelo que Ele é. E damos graças a Deus pelo que Ele faz. E Abraão é um adorador. Você lembra, aonde ele chegava, ele fazia o quê? Levantava altar. Aonde ele chegava, ele fazia culto, ele prestava adoração a esse Deus. O momento auge da vida de adoração, inclusive de Abraão, é onde? No Monte Moriá, quando Deus pede a ele Isaque como sacrifício. Deus não pediu em nenhum momento para Abraão, vai e assassina Isaque, porque isso vai contra o caráter de Deus, não matarás. Deus pediu para Abraão oferecer Isaque como holocausto, como sacrifício, como adoração, como oferta. Em outras palavras, me ofereça o que você tem de melhor para me adorar. E Abraão se sentiu amedrontado diante daquela circunstância. Ele titubeou para tomar uma... Não, ele era um adorador e ele simplesmente pegou Isaque, o seu servo, se foi, seguiu a vontade de Deus, porque ele é um adorador. E aquele momento foi um momento de triunfo, porque veja bem, Isaque também sabia o que era culto, porque ele chega lá e vê o altar, vê a lenha, vê o cutelo, vê tudo, mas tá faltando alguma coisa, tá faltando o cordeiro, tá faltando o sacrifício. E aí Abraão diz, Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si mesmo o cordeiro. E que cordeiro é esse? É Jesus. E Deus não proveu o cordeiro, ele proveu Jesus. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí você vê aqui um adorador que está sendo fortalecido na fé. Deus viu a fidelidade de Abraão e Abraão exultou no Senhor. A fé de Abraão era tão poderosa diante dessa circunstância que ele acreditava, como diz Hebreus, que mesmo que Isaque fosse morto, Deus o ressuscitaria. Ressurreição não era um assunto ainda que estava em voga naqueles dias. Porque a primeira ressurreição na Bíblia vai acontecer só lá no período de Elias, séculos e séculos depois. Mas Abraão já cria na ressurreição, porque a fé dele estava pautada num Deus digno de toda adoração. Você é fortalecido na fé quando você glorifica a Deus, o reconhecendo pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Porque o que Ele já fez por nós é suficiente para que nós o adoremos. Não apenas falando a Ele palavras bonitas, mas como Romanos 12 diz, apresentando o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Você é fortalecido na fé quando você glorifica a Deus, quer comendo, bebendo, fazendo qualquer outra coisa, você glorifica o nome do Senhor. Você é fortalecido na fé. Terceiro, é uma fé que não duvida apesar das impossibilidades. Diz o texto, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. E aí lá o texto de Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você não pode duvidar de Deus. E a dúvida, ela trabalha a nosso favor em certas circunstâncias. Se você não duvida de nada, você é um lesado. Se você não duvida de nada, você facilmente é passado para trás. Se você duvida de tudo, você é neurótico. E as pessoas não querem também estar próxima de você, porque você não transmite confiança e nem acredita a confiança de ninguém. Mas aqui você não tem como ter dúvida, porque dúvida aqui é incredulidade. Incredulidade da Bíblia é sinônimo de luta, de dificuldade, como o povo que foi incrédulo diante da vontade de Deus lá no deserto e ficou mais 38 anos no deserto, perambulando lá por causa da sua incredulidade. Não tem por que nós duvidarmos aqui, porque a nossa fé está fundamentada num Deus que não pode mentir, que tem um caráter irrepreensível, que é santo. Por último,
é uma fé pura, dada pelo próprio Deus como justiça. E o verso 22 conclui: pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Essa fé é a fé da justificação, do perdão de pecados, do declarar justo, do imputar a justiça de Cristo a nós. É uma fé que não vem de nós mesmos, é uma fé que vem de Deus como dom sobrenatural, para que nós possamos viver de fé em fé, de glória em glória, para o louvor do nosso Deus. Meu querido irmão, não deixe que as questões da vida te impeçam de ter fé nesse Deus. Essa fé que justifica. Ainda Romanos 8, verso 33 diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Essa fé nos dá garantia de salvação, de vida eterna. Que você que está me ouvindo, renda-se a esse Deus, pela fé e para a glória do seu nome. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Para vocês que nos ouviram pela rádio Paz do Vale 95.1 e para vocês que nos acompanharam pelo canal do YouTube Palavra Viva, aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau!